Boa noite. Nós vamos analisar o texto do Salmo de número 1. Vamos fazer uma tradução, aliás, eu vou fazer uma tradução literal do texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? Esse texto aqui. E nessa tradução literal o texto vai ficar da seguinte maneira: Bem-aventuranças do homem que não andou no desígnio dos ímpios, e no caminho dos pecadores não parou, e no assento dos caçoadores não se sentou. Versículo 2. Pelo contrário, na lei de Yahvé está o apreço dele, e na lei dele sussurra, recita em voz baixa de dia e de noite. Versículo 3. Será como árvore plantada junto a canais de água, que seu fruto dá no seu tempo e sua folhagem não murcha, e tudo que faz prospera. Versículo 4. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que dispersa o vento. Versículo 5. Por isso não se levantarão os ímpios no julgamento, nem pecadores na assembléia dos justos. E por fim o versículo 6. Porque conhece ou está conhecendo Yahvé o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então essa é uma tradução literal, né, do Salmo de número 1, uma tradução literal do texto hebraico, né, do Salmo de número 1. E agora eu vou apresentar algumas análises desse texto, né? Eu vou começar com a estrutura literária do texto. Na estrutura literária, né, o texto está organizado da seguinte maneira. Se nós pegarmos os versículos 1 e 2, né? Versículo 1 e 2, nós vamos ter um enunciado sobre a bem-aventurança do justo. Então, repetindo novamente, esses versículos dizem o seguinte, né? Bem-aventuranças do homem que não andou no desígnio dos ímpios, e no caminho dos pecadores não parou, e no assento dos caçoadores não se sentou. E o versículo 2, pelo contrário, na lei de Yahvé está o apreço dele, e na lei dele sussurra ou recita em voz baixa de dia e de noite. Então nós temos um enunciado sobre a bem-aventurança do justo. Então isso vai do versículo 1, parte A, até o versículo 2, parte B. Essa questão de parte A e parte B, eu faço a divisão a partir das orações, das frases que estão contidas em cada versículo. Por exemplo, no versículo 1, nós encontramos, são 3 orações, né? São 3 verbos, 3 orações. Então, a primeira oração, não andou no desígnio dos ímpios. A segunda, no caminho dos pecadores não parou. E a terceira, no assento dos caçoadores não se assentou. Então, você tem o versículo 1, parte A, B e C. Né? O versículo 2, parte A e B, que há apenas 2 orações. O versículo 2 está, pelo contrário, na lei de Yahvé está o apreço dele, e na lei dele sussurra de dia e de noite, ou medita, ou recita em voz baixa de dia e de noite. Então, 2 orações. Então, primeira oração, letra A, segunda oração, letra B. Então, esse primeiro enunciado, que eu vou chamar de letra a letra A para o enunciado como um todo, e essas divisões dentro do versículo, é um enunciado sobre a bem-aventurança do justo. Depois nós vamos ter letra B. Na letra B nós temos uma símile. O justo como árvore cheia de vida. Vai do versículo 3, parte A até a parte C. É uma símile é uma comparação. A símile diz, será como árvore plantada junto a canais de água, que seu fruto dá no seu tempo, e sua folhagem não murcha. Então, até aqui há uma símile, que é uma figura, né? Não é uma metáfora, né?
é uma símile, uma comparação, porque esse será como, né? Será semelhante à árvore plantada junto a canais de água, e se constrói uma imagem, né? Uma imagem de uma árvore plantada junto a canais de água, que por sua vez frutifica no tempo certo e cujas folhagens não murcham. A parte D do versículo 3, eu vou chamar de letra C, que é um pequeno enunciado, que é essa expressão, e tudo que faz prospera, é um enunciado sobre o êxito do justo. Então, o versículo 3 está dividido aqui em parte A, parte B, parte C e parte D, sendo que da letra A até a letra C, eu estou colocando no B aqui como uma símile que compara o justo a uma árvore cheia de vida. Na letra C, mudou a forma do texto, não é mais uma figura, passa a ser agora um enunciado sobre o êxito do justo. E tudo o que faz prospera. É a letra D do versículo 3. Pronto. Agora nós vamos para a segunda parte do Salmo. Essa segunda parte nós vamos ter o inverso. Se nessa primeira parte nós tivemos A e B, e no centro C, o centro é e tudo que faz prospera, né? E tudo que faz prospera, na segunda parte nós vamos ter B e A. Né? Por quê? No versículo 4, nós vamos encontrar uma outra símile. Né? Nessa símile, o ímpio é como palha dispersa pelo vento. Né? O versículo 4 tem duas partes. Né? Ele está assim, não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que dispersa o vento. Né? Depois nós vamos ter a parte A, nós tivemos A, B, C no centro, agora B no versículo 4, e agora A nos versículos 5 e 6. Né? No versículos 5 e 6 nós temos agora um enunciado que diz, que é um enunciado sobre o destino dos justos e dos ímpios. Nesse enunciado, versículo 5, a parte A do versículo 5 diz, por isso não se levantarão os ímpios no julgamento. Parte B do versículo 5, nem pecadores da assembleia dos justos. Agora, parte A do versículo 6, porque conhece Yahvé o caminho dos justos. Parte B do versículo 6, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que nós observamos aqui em termos de estrutura literária deste salmo é que nós vamos ter, em termos de uma estrutura concêntrica, né, nós vamos ter, por exemplo, os versículos 1 e 2, nós temos a letra A, um enunciado sobre a bem-aventurança do justo. No versículo 3 até a letra C, até a parte C do versículo 3, nós temos a letra B, que é uma símile, comparando o justo a uma árvore cheia de vida. No centro, a letra C, que é um enunciado sobre o êxito do justo. Não é mais uma figura, mas um enunciado. O enunciado diz, tudo que faz prospera. E agora, na segunda parte, nós vamos ter exatamente o inverso. Nós temos agora uma símile, letra B, que é oposta à símile da letra B da primeira parte. Porque se na primeira símile o justo é uma árvore cheia de vida, na segunda símile, aí do versículo 4, o ímpio é como palha dispersa pelo vento. Ele é exatamente o oposto do justo. O justo é árvore plantada junto a ribeiros de água, junto a córregos de água. O ímpio é como uma palha dispersa pelo vento. E a letra A, dessa segunda parte do Salmo, nós temos o enunciado sobre o destino dos justos e dos ímpios. Por isso não se levantarão os ímpios no julgamento, nem os pecadores nas assembleias dos justos. Algumas traduções falam, por isso que os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. No fim das contas, nós temos aqui, em termos do que a gente chama de paralelismo, né, que é a forma da poesia hebraica se estruturar, nós temos um paralelismo sinonímico aqui, de modo que ímpios e pecadores são sinônimos,
julgamento e assembleia dos justos também são sinônimos. Então, ele diz, no dia do julgamento ou da assembleia dos justos, os ímpios ou os pecadores não prevalecerão. Eles não terão espaço para apresentar seus pronunciamentos. E no versículo 6, basicamente o desfecho, nós temos porque conhece Yahvé o caminho dos justos, né? Porém o caminho dos ímpios perecerá. No fim das contas, só um caminho prevalece, que é o caminho dos justos, né? Que esse caminho do justo está sendo... O conhecer aqui pode ser entendido no sentido bíblico como amar, né? O conhecer, às vezes, é até usado em alguns textos com o sentido de relação física entre um homem e uma mulher. A relação íntima, conjugal entre marido e esposa, às vezes você encontra num determinado texto que diz: fulano não conheceu sua mulher até que tal coisa aconteceu. O não conheceu aí significa não se relacionou fisicamente com ela, né? Não teve o ato conjugal com a esposa. Nesse sentido, o Yahvé conhecer o caminho dos justos, ele acompanhar de forma amorosa o caminho do justo. Porém, o caminho dos ímpios, seu destino é o perecimento. Então, se o caminho dos ímpios, caminho aqui também é uma figura de linguagem, né? Ele aponta para uma maneira de se viver. Caminhar é viver. O caminho é uma forma de vida. Então, o modo de vida dos ímpios perecerá. Então, se ele vai perecer, ele vai deixar de existir. Então, o que vai prevalecer é o modo de vida dos justos. Nessa estrutura, o que é mais importante, o que o autor intencionou, pela forma como ele organizou o texto, né, dessa maneira, né, A, B, C, B, A. Né? E a letra C que fica no centro, que é aquele pequeno enunciado do versículo 3, a letra D que diz: e tudo que faz prospera. É como se dissesse, olha, tudo aquilo que o justo realiza, ele vai ter êxito. É o êxito do justo. E por fim, você acaba vendo que ou seja, o modo de vida do justo, ele é o único que resiste, né? É o único que continua, porque o modo de vida dos ímpios perece. Então a gente entende o sentido do destaque aí e tudo que faz prospera. Então vamos tentar, ainda continuando nessa análise, né? Vemos essa análise da estrutura literária. Essa estrutura literária, ela está organizada de uma forma que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é uma estrutura que imita o desenho da letra grega Ri, que parece um X. E esse tipo de estrutura quer destacar o contraste na estrutura textual. De modo que no Salmo nós vamos ter o seguinte: vamos ter versículos 1 e 2, letra A, versículo 3, da parte A à parte C, letra B. No centro, a letra C, que é a parte D do versículo 3. E na segunda parte nós vamos ter exatamente o inverso. Nós vamos ter B e A. Então isso cria uma estrutura reversa. Cria um contraste. Ou seja, a forma como o Salmo está estruturado tem uma relação bem próxima com o conteúdo, que é mostrar o contraste entre o modo de vida dos justos em relação ao modo de vida do que é chamado aqui de ímpios. É um modo de vida totalmente oposto. E que, no fim, somente o modo de vida dos justos é que é acompanhado amorosamente com Yahvé, porque o modo de vida dos ímpios tende a conduzir ao perecimento, à morte. É isso que acaba acontecendo. Ainda só mais um destaque para a gente entender isso. Como o Salmo é um poema, ele está no formato de um poema, só que a poesia hebraica ela tem uma diferença em relação à nossa poesia. Nossa poesia se destaca muito o uso das figuras de linguagem e as rimas. E na Bíblia hebraica, na poesia hebraica, o destaque está para o paralelismo. Paralelismo é o quê? É a repetição
de ideias. Então, os textos são colocados paralelos e ele repete ideias. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do versículo 1. O versículo 1 está: bem-aventuranças do homem que não andou no conselho dos perversos, no caminho dos pecadores não parou, no assento dos zombadores não se sentou. O que é que nós temos aqui, né? Vamos lá. Esse macarismo, né, que é Ashirei Haish Asher, né, em hebraico está assim, bem-aventuranças do homem, a esse Lo Halar Ba'atzat Reshaim, ou seja, não andou, aí Ba'atzat no conselho, Reshaim dos perversos, aí Uvedere Hataim Lo Amad, ou seja, no caminho dos pecadores não parou. Uv Moshav Letzim Lo Yashav, no assento dos zombadores não se sentou. Nós temos um paralelismo, exemplo de paralelismo sinonímico. Né? O que é que nós vamos ter aí? Por exemplo, eu coloquei aí, na primeira parte, na primeira oração, né? Não andou no conselho dos perversos, eu coloquei letra A, B e C. Aí nós vamos ter a letra A representada aí pelos verbos, antecedido sempre por advérbios de negação. Então aí você tem não andou, não parou, não se sentou. No caso das três partes, as três orações, as três frases. Então, três verbos, todos antecedidos por advérbios de negação. Não andou, não parou, não se sentou. Nas letras B, né, nós temos locuções adverbiais de lugar. Mas nós temos, na primeira parte, no conselho, né, no caminho, na segunda parte, no assento. E na letra C, adjuntos adnominais restritivos, indicando. Aí você tem, na primeira parte, né, dos perversos, dos pecadores, dos zombadores. Então, nesse sentido, o que é que nós vemos? Que são todas expressões, de uma certa forma, sinonímicas. Elas são paralelas e formando sinônimos. São palavras diferentes, verbos diferentes, expressões diferentes, mas que no fim das contas é dizer a mesma coisa com termos diferentes. São termos paralelos, colocados lado a lado, mas dizendo exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o perversos, pecadores e zombadores descreve exatamente o caráter dos ímpios, dos homens maus. Os homens maus são perversos, pecadores ou zombadores ou escarnecedores. Aí você tem conselho dos perversos, caminho dos pecadores, assento dos zombadores. São expressões também todas sinônimas. Uma coisa para se chamar a atenção é para os verbos. Os verbos são verbos de... Começa com um verbo de movimento, o verbo ralar, né? Então, Ashirei Haish Asher Lo Halar, né? Bem-aventurança do homem que Lo Halar, não andou. Aí você tem andar. Aí depois você tem o verbo amad, parar, deter-se, ficar de pé. Lo amad, que não parou, que não ficou de pé no caminho dos pecadores. E por fim você tem sentar. Aí você tem o movimento de caminhar, parar ou deter-se, ficar de pé e depois sentar-se. Né? Sentar-se. Então parece a trajetória de alguém ao longo do dia. Né? O caminho que alguém desenvolve ao longo do dia. Ele caminha, ele para, se detém, depois ele se assenta. Né? Aí você tem o assento no sentido da roda, o lugar onde as pessoas se reúnem. O conselho, da primeira expressão, também como o lugar de tomada de decisões. O conselho no sentido de reunião de pessoas que estão ali para decidir coisas. Caminho, né? Caminho que tem muito a ver com esse modo de viver. Então, temos um exemplo aí de paralelismo sinonímico, onde você tem nas três expressões, nas três partes. Vamos pegar um outro exemplo, o do versículo 6. Aí nós vamos ter agora um exemplo de paralelismo antitético. Versículo 6. Porque Yahvé conhece o caminho dos justos,
mais o caminho dos ímpios perecerá. Ki iodeia Adonai, Derer Tzadkim, Veder Rechaim, Toved. Toved. Então nós temos aqui, como expressões antitéticas, antônimas, opostas. Nós temos, por exemplo, letra A, nós temos os verbos conhecer e o verbo perecer. Conhecer e perecer, expressões opostas. E nós temos o Derer Tzadkim, caminho dos justos, e Derer Rechaim, caminho dos perversos ou caminho dos ímpios. Então nós temos duas linhas com expressões opostas. O Senhor conhece o caminho dos justos, e mais o caminho dos ímpios, oposto ao caminho dos justos, perece, contrário de conhecer. É dessa maneira que o Salmo está organizado. Então, em suma, a lição que pela estrutura, por esses arranjos literários que nós observamos, o autor deste salmo, que é um autor anônimo, já que esse salmo não traz aquele título costumeiro que costuma identificar a situação em que o salmo foi redigido e alguma indicação de autoria. Então ele é um salmo anônimo, não indica o autor, mas ele estabelece um contraste entre um modo de vida de pessoas perversas e um modo de vida de pessoas que são chamadas aqui de justas. Então ele faz esse contraste. O contraste é feito tanto no conteúdo como na própria estrutura do texto, como nós vimos quando observamos a estrutura literária. E no fim, a lição que que se intenciona apresentar é o que ficou ali na letra C da estrutura literária. É o enunciado sobre o êxito do justo, que é tudo o que ele faz prospera. Por quê? Porque é o que está lá no versículo 6, no fim das contas, é o modo de vida dos justos que vai prevalecer. A maneira de viver dos ímpios vai perecer. Vai sempre conduzir à morte, vai ter sempre um fim. Pronto, é isso que este salmo possa destacar. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido uma informação nova. E eu peço que você se inscreva nesse canal para você continuar acompanhando outras postagens que eu farei com o devido tempo. A proposta é fazer postagens semanais, analisando assim alguns textos ou trazendo indicações de obras de referência, tanto para o campo teológico, como também para o campo das ciências da religião, e outras discussões relevantes relacionadas à religião em geral. Então, temos aqui um estudo de texto sagrado, de literatura sagrada. Então, espero que tenha sido instrutivo, que tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo, até a próxima postagem.